eu sou Ângelo, professor de Biologia, e eu estou aqui hoje para falar sobre refugiados ambientais. Pois é, uma coisa estranha que eu percebi há algum tempo atrás, quando eu estava tentando achar algumas coisas interessantes, né, em questão de texto, e achei esse texto que é sobre refugiados ambientais. Esse vídeo é especialmente dedicado aos alunos do ensino médio noturno do Colégio São Luís. Então, eu acho que esse tema é de interesse de todo mundo. Afinal de contas, a gente sabe que existem muitos refugiados no mundo. Mas eu, particularmente, devo confessar que eu pensava muito em refugiados de guerra. Porque sempre passa isso na televisão, né? E a gente fica pensando, esses refugiados de guerra, eles não têm paradeiro, né? E eles perdem a pátria, eles querem voltar ou não, de repente o lugar que eles vivem não existe mais. E aí, de repente, eu acessei o site chamado Carta Maior, tá? E esse texto de responsabilidade de Eduardo Febro, né? Lá de Paris. Então, como funciona esse tal de refugiado ambiental? É o seguinte, os deslocamentos causados por desastres climáticos, eles falam desastres climáticos e ambientais. Bom, então vamos fazer essa divisão como eles indicam lá. O fato é que eles estão superando, né, os deslocamentos feitos por problemas de guerra, né, conflitos armados, o que provoca uma certa estranheza, né? Afinal de contas, os deslocamentos causados por guerra nos toca mais, né? Nos causa maior indignação e tudo mais. O relatório foi publicado pela OIM, Organização Internacional de Migrações, né? Juntamente com um outro órgão, o IDDRI, que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Relações Internacionais. Bom, fatos. Em 2008, olha só, 4,6 milhões de pessoas, de indivíduos, se deslocaram de uma área para outra por conta de guerra, certo? Mas, no mesmo período, 20 milhões de pessoas fizeram deslocamentos por causa de problemas ambientais. Basicamente, em torno de 15 milhões de pessoas a mais se movimentando de um lado para outro por conta de problemas ambientais. Bom, catástrofe ambiental, que é um termo que o documento usa, elas podem ser naturais, né? Uma erupção de vulcão, né? Um terremoto com tsunami ou não, enfim, são fatos que acontecem de uma hora para outra, que pouco se pode prevenir ou prever e que envolve o inesperado, né? Aquilo que acontece. Existem lugares do mundo onde isso é mais comum e outros onde isso não é tão comum assim e acaba sendo uma surpresa. Mas enfim, existem também os processos mais lentos, né? Esses processos, eles modificam a relação das pessoas com o ambiente onde eles vivem. Imaginem, por exemplo, o aquecimento global ou a mudança climática causada pela industrialização. Não é um fato instantâneo, é um fato lento, é um processo demorado, em que as pessoas podem não perceber o efeito de imediato, mas elas vão aos poucos modificando a sua forma de vida, modificando a sua relação com o meio ambiente onde elas viviam, de acordo com as mudanças que se apresentam naquele cotidiano, né? E muitas vezes sem saber o porquê aquilo está acontecendo. Não é um tremor de terra, não é um vulcão, não é um furacão, é uma mudança gradual, contínua, né? E essa mudança paulatina, quer dizer,
aos poucos ela vai se desenvolvendo e aí acontece uma mudança, né, que chega até mesmo a provocar o deslocamento humano para uma outra parte do país ou para uma outra parte do planeta. Este é o fato, né? Por exemplo, o artigo, o documento, ele traz o exemplo do Nepal, né? O Nepal está lá as cordilheiras dos Andes com aquele gelo eterno, né? E tem os rios, né, que são rios que se alimentam da água do derretimento do gelo, né? Então o que acontece? Com o derretimento progressivo do gelo, os rios aumentaram muito de volume e ocuparam áreas antes não ocupadas e acabaram expulsando pessoas que viviam nas imediações, certo? Então esse é um exemplo de uma mudança, né, climática, né, que aconteceu e que acabou modificando a vida dessas pessoas e elas tiveram que abandonar aquele lugar. Como a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, historicamente, muitas pessoas saindo do Nordeste do Brasil por conta da seca e vindo para o Sul, para o Sudeste, enfim, se espalhando pelo Brasil e sem uma perspectiva de retorno, né, ou de melhora, né, porque é um fato histórico, mas que vem se agravando também por conta da atuação humana. Então, isso é um fato importante que o texto traz, né? A degradação, né? O investigador da IDDRI, né, que é o coordenador do relatório, François Geminet, ele prevê novas modificações futuras. Ele já previa em 2010, em 2011 e assim por diante, né, a degradação paulatina do meio ambiente provocada pelo homem, né, e que tem a influência determinante no fluxo migratório, né? Então, exemplo que ele dá é o Brasil. No norte do Brasil, o desmatamento e a ocupação da floresta amazônica, né, que tem muita vasta terra, mas porém uma terra um pouco limitada, um pouco pobre. Então o que acontece? Os solos, as árvores são derrubadas, os solos são usados para a agricultura, o solo não é ideal para a agricultura, então o que acontece? Os solos ficam esgotados, depois chegam até um limite, né? Aí o que acontece? Deve ocorrer uma imigração, né? Um movimento de abandono daquela terra para uma outra terra, onde o processo vai se repetir e assim sucessivamente, né? Aquelas populações vão pingando, vão se espalhando aos poucos e degradando a terra por onde elas passam, tá? Por conta de que a terra não tem como sustentar aquela prática agrícola que eles querem implantar lá de qualquer forma. Bom, então isso é uma migração por conta do esgotamento dos recursos naturais. O documento também fala de uma diferença fundamental entre os deslocamentos ambientais, né, mais dramáticos, e os deslocamentos econômicos, né? Que, por exemplo, se o seu país foi destruído por uma guerra, então economicamente ele está falido, você pode tentar a sorte em outro país, recomeçar em outro país, certo? Mas você vai partir em busca de uma vida melhor em outro lugar. Você está consciente do que o lugar onde você vivia, muitas vezes não existe mais, não existe a menor condição de você se sustentar lá. Ao passo que o deslocamento ambiental, né, os países que estão envolvidos nesse deslocamento, nesse problema, eles não são os responsáveis diretos pelo problema. Porque muitas vezes a gente fala de problema ambiental do aquecimento, da mudança climática, como queira, quem causa esse problema geralmente é o país industrializado. Então o país pobre e o país em desenvolvimento, né, são aqueles que têm a maior quantidade de recursos naturais. Então a mudança climática afeta muito a eles. Mas não foram eles que causaram a mudança climática, tá? Então, o que acontece? Eles não sabem por que está acontecendo aquilo.
Então eles fogem da vida ruim em busca de uma vida melhor, né? Então eles não entendem o que aconteceu e geralmente eles querem voltar, né? Enquanto que o refugiado econômico, ele muitas vezes não pensa em voltar, ele pensa em construir uma vida nova em outro lugar e ponto final. Ele tem consciência da dificuldade de voltar. O outro não. Por exemplo, vive sonhando, um dia lá vai chover, vai voltar o que era antes quando eu era criança, e aí eu volto para lá e minha vida vai ser feliz. Isso geralmente não acontece. Isso é uma diferença fundamental entre o refugiado econômico e o refugiado ambiental, tá? O desafio em ambos os casos é fazer com que os países responsáveis se responsabilizem, né? Tomem uma atitude, né? E procurem mudar esse contexto, né? O dispositivo, né, evocado, que é em 2010, que foi o artigo 14F, né, se refere lá no artigo a deslocamentos conectados com mudanças climáticas. Então, o que está dizendo lá? Um pacote de mudanças, ele abrange um pacote de mudanças naquele documento, onde as medidas deveriam ser financiadas por um fundo verde. E esse fundo verde vem de onde esse dinheiro? Vem dos países industrializados e ricos, tá? Então essa é a situação que propõe o texto, né, que, como eu falei, foi publicado no site Carta Maior. É isso aí, gente. Um abraço para vocês. Até a próxima. Obrigado. Tchau.